Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E hoje eu quero voltar a falar sobre investimentos no exterior, investimentos de renda variável, bolsa de valores, empresas, investimento em empresas no exterior. Nas últimas semanas eu vinha falando mais de renda fixa, ainda acho que renda fixa é uma grande oportunidade nesse momento, tanto renda fixa no Brasil quanto também no exterior. Mas hoje eu quero falar sobre ativos de risco, sobre bolsa. E se você até pegar vídeos meus de 3 meses atrás, 2 meses atrás, que ninguém estava falando sobre investimentos no exterior, mas eu achava que estávamos chegando no momento de crescimento, porque os juros devem parar lá em maio do ano que vem em 5,25%. Isso aí não tem muita discussão no mercado, é meio que consenso. A inflação tem dado cada vez mais sinais de arrefecimento. Nesse mês, hoje até que eu estou gravando esse vídeo, saiu a inflação de novembro e ela veio 7,1% em 12 meses, o esperado é 7,3%. Em outubro ela veio 7,7%, então ela vem caindo ao longo do tempo, foi 8% alguns meses atrás, foi o pico lá em junho, que foi 9,1%, desde então passou a cair. Então, menos inflação, isso significa que os juros devem subir menos ou ficar altos por menos tempo. Um juro menor significa também que as empresas valem mais hoje no tempo presente, digamos assim. Então, as empresas valendo mais, as bolsas acabam subindo. Então, outubro, novembro e meio de dezembro, 2 meses e meio, o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, já subiu mais de 12%, justamente por esses motivos. Provavelmente veremos cada vez mais pessoas agora falando sobre investimentos no exterior, que também aqui no Brasil, muita instabilidade política, muito burburinho, muito ruído. Isso acaba também contribuindo para a bolsa cair aqui no Brasil e as pessoas vão falar mais sobre o exterior. Mas lembrando que a gente já vinha falando sobre isso até a gente fez um vídeo recente, deve ter um mês ou algo assim, sobre a oportunidade que se cria no exterior. Então a gente falando bastante sobre isso e hoje, até por isso, eu quero gravar esse vídeo para falar sobre 3 empresas que pagam bons dividendos, pagaram lá no passado, pagaram bons dividendos esse ano e devem continuar pagando bons dividendos em 2023. Então são 3 exemplos no meio de várias outras empresas que pagam bons dividendos e até nesses exemplos que eu vou trazer hoje, tem vezes que os dividendos não são nem até altos. Até para a empresa que eu vou falar primeiro aqui, o dividendo nem é tão alto, mas a empresa cresceu bastante também nos últimos anos. Então, além do dividendo seguro ali, ela conseguiu crescer nessas cotações, por exemplo, 55% em 5 anos. Então, um bom crescimento aliado ao pagamento de dividendo também resiliente e consistente. Isso é bem legal, é o que a gente busca bastante. Empresas que pagam bons dividendos e que também crescem seus resultados. Esse mix é bem favorável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e depois da vinheta eu já trago a primeira empresa. Então a primeira empresa que eu vou falar hoje é a PepsiCo. Provavelmente todo mundo conhece, empresa fundada ali na década de 60, quase 80 bilhões de receitas em 2021. Tem marcas famosas como, obviamente, a Pepsi, o Gatorade, aquela batata Lay's, Quaker, tem os Cheetos, Doritos. Eu não sei qual desses dois vende mais, mas acho que na minha infância eu preferi os Cheetos. E aqui o Doritos, inclusive, é aquele biscoito que deixa todo mundo com a mão, um farelo meio alaranjado. Mas também faz bastante sucesso. Mas por mais que seja bom, acho que na minha infância eu preferia os Cheetos, tinham vários sabores bem interessantes. Mas hoje também eu não como nenhum deles. Como eu falei, a Pepsi teve uma receita de quase 80 bilhões em 2021, uma empresa muito grande. Vou mostrar aqui até o gráfico dela, o dividend yield. Mas antes, aproveitar que está tendo infelizmente ainda, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Uma curiosidade é que a Pepsi foi o primeiro produto de consumo dos Estados Unidos a ser produzido, comercializado e vendido na União Soviética, lá em 1972. E até se a gente for mais a fundo nas curiosidades, é legal, tem uma história legal que eu vou contar aqui brevemente, que até antes disso acontecer, antes de ter essa cadeia toda integrada na União Soviética, lá em
no início de 60, um pouco antes disso, os Estados Unidos, o governo americano, promoveu uma exposição nacional americana em Moscou para mostrar o estilo de vida do americano. E aí teve algumas palestras e tal, e aí teve um debate, digamos assim, entre o Nixon, que era vice-presidente dos Estados Unidos na época, e o Khrushchev, que era o líder soviético também naquele momento. E a situação, essa conversa, acabou ficando muito acalorada. E aí eles estavam, os dois, bem exaltados, até que chegou o presidente, o vice-presidente de marketing da Pepsi, que ele já estava com a intenção de querer começar a vender Pepsi para a União Soviética, e ele viu que o Khrushchev estava nervoso, pegou um copo de Pepsi e deu para ele se acalmar. Então, se jogar aí no Google, tem a foto do Khrushchev ali com um copo de Pepsi na mão, bebendo a Pepsi. E isso até foi interessante, que foi um pontapé inicial para a Pepsi entrar na União Soviética. Como eu falei, foi a primeira empresa de consumo ali dos Estados Unidos a ser produzido, comercializado e vendido no país. E até antes disso, era difícil as empresas entrarem na União Soviética, até porque ninguém aceitava rublo. Então, quando a União Soviética foi comprar Pepsi louca para vender para a União Soviética, quando foi receber, viu que só tinha rublo e não conseguia trocar esse rublo. Então falou, putz, eu quero muito vender para vocês, mas eu não consigo aceitar rublo. Como vocês podem me pagar? Tem algum outro jeito que vocês podem me pagar? E a União Soviética falou, cara, a gente tem rublo, mas um outro produto nosso que vende muito é vodka. Se vocês não aceitam rublo, a gente pode te pagar em vodka. A Pepsi falou, fechado. A Pepsi mandou um caminhão, muita Pepsi lá para a União Soviética, e a Rússia mandou vodka para a Pepsi, para depois ela se virar para vender nos Estados Unidos, para realmente fazer dólar com esses produtos. E aí a Pepsi foi um sucesso tão grande. Já vou voltar pro tópico de dividendos, mas essa história é bem legal, que a Pepsi fez muito sucesso na União Soviética. Chegou um momento que não tinha mais vodka para a União Soviética dar para a Pepsi em troca dos seus produtos. E aí a Pepsi falou, cara, não tenho mais vodka, mas uma outra coisa que a gente tem abundante aqui é armas militares. A gente tem aqui muitos submarinos, fragatos, vários outros navios de guerra que a gente pode mandar para vocês em troca das Pepsi. E a Pepsi falou de novo, fechado, manda aí. Aí mandou 17 submarinos, diversos navios para a Pepsi em troca dos seus produtos. E a Pepsi negociou logo em seguida com uma empresa sueca. Mas uma coisa interessante é que nesse curto espaço de tempo que ela recebeu esses submarinos, esses equipamentos de guerra, a Pepsi virou a 6ª maior potência militar do mundo. Tudo bem que é um curto espaço de tempo, mas muito representativo. Em pouco tempo, uma empresa virou uma potência de guerra. Quero ver alguém lá chegar pros caras da Pepsi e falar que Coca-Cola é melhor com todo esse arsenal aí da Pepsi. Vou compartilhar aqui a tela para mostrar toda a evolução das receitas da Pepsi e também seu dividendo atualmente. O dividend yield, vale destacar aqui antes da gente mostrar o dividend yield das empresas, que o dividend yield do S&P 500 nesse momento é 1,6% e da Pepsi é 2,5%. Então, como eu falei, não é um dividend yield tão alto, tem empresas de dividend yield maiores, a gente vai até mostrar essas empresas aqui, mas também é um dividendo interessante, seguro, e nos últimos 5 anos o preço das ações da Pepsi subiram mais de 55%. Então, como eu falei, ela pagou um bom dividendo, mas essas ações também cresceram, dando aí um bom retorno para os acionistas. Até nesse último ano também subiu mais de 8%, e nesse ano mais de 6%, e o S&P 500 deve estar caindo 15%, 13%, então é um ganho bem relevante aí para os acionistas da Pepsi. E aqui também tem o gráfico do dividend yield, também subiu, já foi bem menor no passado e agora está num nível, já foi maior também, mas está num bom nível dado o seu histórico. Como eu falei, 2,5%. Então, já falando da segunda empresa que paga bons dividendos também, pagou no passado e tende a pagar em 2023 também, eu estava pensando em quais empresas a gente falar aqui
E como o petróleo é o assunto do momento, já foi mais no passado com toda a sua alta. Lembrando, antes, ali na pandemia caiu bastante o petróleo, depois subiu muito, depois da guerra subiu mais ainda, agora tá um pouco em queda, mas aqui no Brasil também é muito falado por causa da política de preço da Petrobras, possível interferência do governo, até antes das eleições. Então eu quis trazer petróleo, que é um assunto bem em voga no momento. Então, Total Energies é a empresa, uma das 10 maiores petroleiras do mundo, mais de 250 bilhões de receitas anuais, valor de mercado de quase 150 bilhões de dólares. E é uma empresa fundada em 1924, sediada em Paris, na França. E é legal que ela participa de toda a cadeia de petróleo e de gás natural. Então ela produz, refina petróleo, comercializa, o gás ela também produz, vende. E ela sofreu, diferentemente das outras empresas petroleiras do mundo, quando teve a guerra o petróleo subiu. O que aconteceu com as empresas petroleiras? Também subiram. Mas ela, como tinha uma participação relevante na Rússia, ela não subiu, ela caiu. Por todas as sanções do Ocidente contra a Rússia, isso acabou respingando também na empresa. Ela tem participação na Novatek, na Rosneft, até 5% de toda a produção de petróleo da empresa antes da guerra ficava na Rússia, e 30% da produção de gás natural também ficava na Rússia. Então a gente vê toda, de certa forma, não vamos dizer dependência, mas a representatividade da Rússia nos seus resultados. Hoje a situação está um pouco melhor, ela está tentando sair dessas participações. Até recentemente, em setembro, ela divulgou um comunicado falando que não vai mais contabilizar a participação da Novatek. Ela tinha 19% de participação na empresa, tinha 2 assentos no conselho, então não vai contabilizar esses resultados no seu balanço. Isso acabou caindo bem no mercado, as ações até subiram mais recentemente, depois de todo esse tumulto em relação às suas participações na Rússia. Depois da queda inicial, as ações também subiram. Então paga aí quase 5%, 4,8% de dividend yield nesse ano, e também é uma boa empresa. Vamos até mostrar o gráfico dela agora. Então, mostrando aqui Total Energies, ticker TTE, é uma empresa que nos últimos 5 anos não subiu muito, estava em alta lá em 2018 também, 12% de 5 anos é um crescimento baixo, mas hoje paga um dividend yield de 4,8%, e se a gente olhar em um ano, subiu 27%, e nesse ano 23%. Então a gente vê que no início do ano, com a guerra, as ações realmente caíram, depois subiram, foram caindo conforme iam também os assuntos sobre a guerra, e mais recentemente, com toda essa questão, ela deixando um pouco mais de usar essas participações, querendo se desvincular um pouco ali da Rússia, as ações se recuperaram mesmo com um movimento não tão favorável para o petróleo. E aqui no gráfico a seguir a gente vê também o dividend yield. Já foi melhor no passado, principalmente porque o preço da ação estava baixo, então isso aumenta essa métrica. Agora que o preço da ação está um pouco mais alto, fica um pouco mais baixo o dividend yield da empresa, mas ainda assim, se compara da média do S&P 500 de 1,6%, 4,8% é um dividend yield bom, considerado bem bom, digamos assim. A última empresa então que vamos falar hoje é uma empresa que tem um controlador brasileiro, que surgiu ali definitivamente em 2015, na fusão da Kraft com a Heinz. Surgiu a terceira maior empresa de alimentos e bebidas da América do Norte e a quinta maior do mundo, que é a Kraft Heinz. Seus produtos aí envolvem condimentos, molhos, queijos, laticínios, carnes, congelados, enfim, bebidas também, café, enfim, tem uma gama bem grande de produtos. É dono das marcas Heinz e Kraft, obviamente, Oscar Mayer, Quero, Philadelphia, Hemmer, que foi comprada recentemente, uma empresa brasileira de Santa Catarina, muito forte em ketchup, e a Kraft Heinz comprou recentemente. Então, ela sofreu bastante ali no início da sua fusão, que o grupo 3G Capital tem aquela cultura de cortar muitos custos, só que como alguns de seus produtos são mais premium, o corte de custo acabou causando uma pior qualidade desses produtos, e as ações, os resultados começaram a vir ruins,
também teve problemas no balanço. Por exemplo, quando ocorre uma fusão, uma aquisição, é normal as empresas pagarem pelas outras mais do que essas empresas valem, mais do que vale o valor de mercado dessas empresas, e para essa diferença do valor pago para o valor de mercado é se dado o nome de goodwill, que é justamente esse ganho por uma expectativa de rentabilidade futura. E aí, como a Kraft teve diversos problemas operacionais nesse caminho, viram que no teste de impairment, que são feitos aí pelo menos uma vez por ano pelos contadores, viram que esses valores de goodwill tiveram outros ativos também que foram avaliados superestimados. E aí teve uma redução desse goodwill, de diversos outros ativos intangíveis também, e acabaram diminuindo o valor, o patrimônio da companhia. Então suas ações caíram bastante ali em 2017, 2018, até vou mostrar o gráfico aqui, nos últimos 5 anos as ações da Kraft Heinz caem 50%. Mas mais recentemente, em 2019, o mercado já estava dando mais confiança ali, dando mais crédito para a administração da companhia. Veio a pandemia e aí isso derrubou um pouco as ações de novo da Kraft, mas ela conseguiu se recuperar bem e mais recentemente tem mostrado boas evoluções aí nos seus números. Então vou compartilhar aqui a tela para mostrar um pouco mais sobre isso. Então, mostrando um pouco mais aqui sobre o gráfico da Kraft Heinz, como eu falei, nos últimos 5 anos aí caindo quase 50%, no último ano subindo 16%, e nesse ano 10,5%, como eu falei, o S&P 500 caindo 13% ou 15% aí no ano. Então é uma rentabilidade boa, ainda mais se comparado ao mercado como um todo. Como eu falei, 4% de dividend yield, não é um dividend yield muito alto, mas é um dividendo alto sim, ainda mais atualmente, que a média está em 1,6, diversas empresas segurando um pouco mais de caixa. Então é um dividendo seguro da Kraft e tem seus resultados aumentando. Então por isso que eu quis trazer essa empresa aqui também. Se a gente for ver no histórico, esse dividend yield já foi até maior, até porque o preço da empresa foi menor, então acaba subindo também essa métrica, assim como a gente mostrou na Total Energy. Então é isso por hoje, pessoal. Eu quis trazer aqui 3 empresas que pagaram bons dividendos no passado, pagaram bons dividendos esse ano e tendem a pagar bons dividendos em 2023. Esses são alguns exemplos, são 3 exemplos no meio de diversas outras empresas que também pagam bons dividendos. E como eu falei ao longo desse vídeo, investir no exterior, os investimentos no exterior subiram recentemente, mas a gente não acredita que vai subir aí nos próximos meses, dado que o cenário macro não tem ficado mais tão ruim. O cenário macro tem dado alguns indícios de que a situação está melhorando, por mais que a gente vai ver que a gente deve ver aí uma desaceleração econômica mais forte no ano que vem, mas pelo menos a inflação está arrefecendo e deve se mostrar mais controlado nos próximos meses. Então, se você quiser conhecer mais sobre os nossos produtos de investimentos no exterior, é só clicar no link que está na descrição. Um abraço a todos e bons investimentos.